Imagine um mundo escuro, onde a luz do sol nunca chega. Um lugar tão profundo que a pressão é capaz de esmagar um submarino como se fosse uma lata de refrigerante. Este é o fundo do oceano, um dos lugares mais misteriosos e assustadores do nosso planeta. Hoje, vamos explorar as criaturas bizarras, os fenômenos inexplicáveis e as teorias que fazem do oceano profundo um verdadeiro pesadelo. E é isso que nós iremos ver agora, no Horizonte Sombrio. Meine Arbeit! От гитлеровской мечи. O oceano cobre mais de 70% da superfície da Terra, mas menos de 5% dele foi explorado. A zona abissal, que começa a cerca de 4.000 metros de profundidade, é um lugar onde a pressão é esmagadora e a temperatura é próxima de zero. E, se isso já não fosse assustador o suficiente, é aqui que começamos a encontrar criaturas que parecem ter saído diretamente de um filme de terror. No fundo do oceano, a evolução criou formas de vida que desafiam a nossa imaginação. O peixe-diabo negro, por exemplo. Ele é relativamente pequeno, com fêmeas medindo entre 10 a 20 centímetros de comprimento. Os machos são significativamente menores, chegando a apenas 2 a 3 centímetros. Ele habita as zonas abissais e adais do oceano, em profundidades que variam de 1.000 a 4.000 metros. Apesar do seu tamanho, a sua aparência não deixa de ser assustadora. Seu corpo escuro e gelatinoso, adaptado para se camuflar na escuridão do oceano profundo, e sua face grande e larga, com uma boca enorme cheia de dentes afiados, e curvados para dentro, mostram como as criaturas das profundezas do oceano podem ser bizarras. A sua forma de predar é bem interessante. Ele utiliza uma isca bioluminescente chamada de esca, na ponta de uma extensão da barbatana dorsal, que se projeta sobre a sua boca, atraindo a sua presa diretamente para o seu fim, o tornando uma criatura fascinante e assustadora. Um detalhe bizarro sobre ele, está na sua forma de se acasalar. Os machos são muito menores que as fêmeas, e não possuem a isca bioluminescente. Eles têm um olfato altamente desenvolvido para localizar fêmeas na escuridão. Quando um macho encontra uma fêmea, ele morde seu corpo e se funde a ela, perdendo órgãos internos e se tornando um parasita reprodutivo. O macho passa a fornecer esperma para a fêmea, enquanto recebe nutrientes diretamente de seu corpo. Um fato curioso é que esse peixe que habita nas profundezas, foi avistado há pouco tempo na superfície, o que seria um caso raro, já que a sua aparição na superfície foi registrado apenas 2 vezes, deixando muitos intrigados, e abrindo espaço para um monte de teorias. Uma outra criatura que também podemos encontrar no fundo do oceano é a lula-vampira, que habita em águas frias, escuras e com baixos níveis de oxigênio, onde poucos animais conseguem sobreviver, a 600 e 1.200 metros de profundidade. A sua aparência, se parece um cruzamento entre um polvo e um morcego, com olhos gigantes e tentáculos cobertos de espinhos. Ela possui um corpo gelatinoso e escuro, variando entre preto e vermelho escuro, ideal para se camuflar nas profundezas. Seus olhos são grandes e azuis, alguns dos maiores olhos do reino animal em relação ao tamanho do corpo. Ela possui 8 tentáculos cobertos por espinhos e uma membrana de tecido que os conecta, dando-lhe uma aparência de capa ou véu. Ela também possui 2 filamentos retráteis, que podem se estender para capturar partículas de alimento na água. A lula-vampira é capaz de produzir luz através de órgãos bioluminescentes localizados em seu corpo. Ela usa essa bioluminescência para
projetar luz e combinar com a fraca iluminação das profundezas, tornando-se quase invisível para predadores. Ela também utiliza padrões de luz para se comunicar com outras lulas vampiras, e uma nuvem de muco bioluminescente como uma cortina de fumaça para escapar de ameaças. A lula vampira é uma criatura que combina beleza, mistério e peculiaridades evolutivas, tornando-se um dos habitantes mais intrigantes do Oceano Profundo. Outra criatura do fundo do mar que parece vinda de um filme de terror é o peixe-ogro. O seu corpo é compacto e robusto, com uma cabeça grande e olhos enormes em proporção ao corpo. Os seus dentes são longos e afiados, são tão grandes que não cabem na boca quando ela se fecha. A sua coloração, variando entre preto e marrom escuro, é ideal para se camuflar nas profundezas escuras. A sua pele é áspera e coberta por pequenas escamas espinhosas. Apesar dessas características assustadoras, o seu tamanho varia de 15 a 18 centímetros, ou seja, ele é relativamente pequeno, e vive em profundidades que variam de 500 a 5.000 metros. Essas são algumas das criaturas que podemos encontrar no fundo do oceano, onde as águas são frias, escuras, e sob pressão extrema, onde a luz do sol não penetra e a sobrevivência é intrigante e misteriosa. O fundo do mar também é coberto de teorias, como por exemplo, sobre a possibilidade de um megalodon, animal pré-histórico, ainda ser uma criatura que permanece viva habitando por lá. O fato de menos de 5% do oceano ser conhecido pelo homem, reforça esse pensamento. Alguns acreditam que o megalodon poderia ter se adaptado para viver em águas profundas, onde a pressão é extrema e a luz não penetra. Essa adaptação permitiria que ele evitasse a detecção humana. A teoria não é só reforçada pela adaptação, mas também há relatos que afirmam que fizeram um avistamento do animal, como no caso em que pescadores australianos em 1918 relataram ter visto um tubarão de proporções colossais, que eles descreveram como tendo cerca de 30 metros de comprimento. Porém, esses relatos são frequentemente baseados em observações imprecisas ou exageradas. Tubarões-baleia ou tubarões-frade, que são grandes mas inofensivos, podem ter sido confundidos com o tubarão pré-histórico. Outros ainda sugerem que o megalodon tenha passado por algum processo evolutivo para se adaptar às mudanças climáticas e à escassez de alimentos, se tornando menor ou desenvolvido novas estratégias de caça para sobreviver. A comunidade científica é unânime em afirmar que o megalodon está extinto. A falta de evidências recentes, como dentes ou ossos fossilizados, e a incompatibilidade de seu tamanho e necessidades alimentares, com as condições atuais do oceano, tornam sua sobrevivência altamente improvável. No entanto, o mistério e o fascínio em torno dessa criatura gigantesca continuam a inspirar rumores e teorias, mantendo viva a ideia de que talvez, em algum lugar nas profundezas inexploradas, o megalodon ainda esteja à espreita. Uma outra teoria que circula às profundezas do oceano é sobre o famoso Kraken. O Kraken é uma das criaturas mais icônicas e aterrorizantes do folclore marítimo. Descrito como uma criatura gigantesca com tentáculos poderosos, capaz de arrastar navios inteiros para o fundo do mar, ele tem sido tema de lendas, histórias e até mesmo teorias científicas. O Kraken tem suas raízes nas histórias dos marinheiros nórdicos, que descreviam uma criatura colossal que habitava as águas ao redor da Noruega e da Islândia. Nas lendas, o Kraken era retratado como uma criatura tão grande que poderia ser confundida com uma ilha. Dizia-se que ele emergia das profundezas para atacar navios, envolvendo-os com seus tentáculos e arrastando-os para o fundo do mar. Muitos estudiosos acreditam que o Kraken pode ter sido inspirado em encontros reais com criaturas marinhas gigantes. A lula gigante, por exemplo, é uma criatura real que pode atingir até 13 metros de comprimento, com tentáculos impressionantes e olhos do tamanho de pratos. Um outro exemplo é a lula colossal, que é ainda maior que a lula gigante, podendo atingir até 14 metros de comprimento.
Ela habita as águas geladas do Oceano Antártico. Seus tentáculos possuem ganchos afiados, que poderiam causar danos significativos a um navio ou a um animal marinho. Poucos espécimes foram capturados ou estudados, mas sua existência é confirmada. Encontros com lulas gigantes ou lulas colossais podem ter sido exagerados ao longo dos séculos, levando à criação do mito do Kraken. Marinheiros assustados podem ter interpretado esses animais como monstros ainda maiores e mais perigosos. Além das criaturas, o fundo do oceano é palco de fenômenos que até hoje intrigam os cientistas. Fontes hidrotermais, por exemplo, que liberam águas superaquecidas a centenas de graus Celsius, criando ecossistemas únicos. E quem já ouviu falar do Bloop? O Bloop é um dos mistérios mais fascinantes e intrigantes do oceano. Trata-se de um som de ultrabaixa frequência, detectado por microfones subaquáticos da National Oceanic and Atmospheric Administration, em 1997. O som era tão poderoso que foi ouvido a mais de 5.000 quilômetros de distância e gerou inúmeras teorias. Até hoje ninguém sabe ao certo o que causou esse som. Teorias vão desde colapsos de icebergs até criaturas gigantes desconhecidas. Uma das especulações mais populares é que o Bloop foi produzido por uma criatura marinha gigante desconhecida, possivelmente maior que uma baleia azul. Não há registros de animais capazes de produzir um som tão poderoso, mas o oceano profundo ainda guarda muitos mistérios. Essa teoria também alimentou especulações sobre a possível existência de criaturas como o Kraken ou até mesmo o Megalodon. Outra possibilidade é que o Bloop tenha sido causado por atividade vulcânica ou movimentos tectônicos no fundo do oceano. Alguns até acreditam que o Bloop pode ter sido causado por experimentos militares secretos ou por tecnologia submarina desconhecida. Porém, o mais aceito é que ele tenha sido um som produzido pelo rompimento de um iceberg, já que o som de um iceberg se partindo pode ser extremamente poderoso e viajar longas distâncias na água, especialmente em frequências ultra baixas. Sons semelhantes, de terremotos de gelo, já foram registrados e são consistentes com o perfil do Bloop. O Bloop nos lembra não só sobre o quão misterioso é o fundo do mar, mas também a nossa falta de capacidade de conseguir desvendar esses mistérios, e o que esses mistérios são capazes de nos revelar. Outros mistérios que estão escondidos nas águas profundas são as das cidades submersas. As cidades submersas são um tema que mistura história, arqueologia, mitologia e um toque de mistério. A ideia de que civilizações antigas possam ter construído cidades que agora repousam no fundo do oceano fascina a humanidade há séculos. Muitas culturas ao redor do mundo têm histórias sobre cidades ou civilizações perdidas que foram engolidas pelo mar. Como por exemplo, a lenda de Atlântida, que foi mencionada pela primeira vez pelo filósofo grego Platão, que descreveu uma ilha poderosa e avançada, que afundou no oceano em um único dia e noite de infortúnio. A localização exata de Atlântida nunca foi confirmada, e sua existência permanece um dos maiores enigmas da história. Alguns acreditam que ela possa estar no Mediterrâneo, no Caribe ou até mesmo na Antártida. Na mitologia hindu, Dvarka era uma cidade lendária construída pelo deus Krishna. Dizem que ela afundou no mar após a morte de Krishna. Arqueólogos descobriram ruínas submersas na costa de Gujarat, na Índia, que alguns acreditam serem os restos da lendária Dvarka. A ideia de que cidades antigas possam estar escondidas nas profundezas do oceano é intrigante e desafiadora, porém com alguns fatos que contribuem para a sua comprovação. Como por exemplo, durante a última era glacial, o nível do mar era significativamente mais baixo, expondo áreas que hoje estão submersas. Civilizações antigas podem ter construído cidades nessas áreas, que foram inundadas quando o gelo derreteu e o nível do mar subiu. Terremotos e tsunamis podem afundar cidades costeiras em questão de horas.
Cidades como Atlântida podem ter sido vítimas de catástrofes naturais, desaparecendo sob as ondas. Menos de 5% do oceano foi explorado, e as profundezas abissais são extremamente difíceis de acessar. Cidades submersas podem estar escondidas em áreas ainda não mapeadas, esperando para serem descobertas. O fundo do oceano é um lugar de mistérios, belezas e horrores. Ele nos lembra que ainda há muito a ser descoberto no nosso planeta. E você, o que acha que pode estar escondido nas profundezas? Deixe nos comentários suas teorias e sugestões para os próximos vídeos. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais aventuras no desconhecido. Até a próxima!